que não? Então vamos, né? Vamos gravar com essa permissão de vocês para gravar. Boa noite a todos, a todas, a todes. Feliz que vocês estão aqui. Então, coloquei o Omani Padme Hum, coloquei também esse paramento que a gente recebeu quando chegou no botão de boas-vindas. Eles são cheios de rituais. Lídia, querida, e Fernando, meus companheiros de viagem. Uhul, ó, todo mundo ó, aqui. E então, trazendo aos poucos na minha fala, aí são minhas percepções, se o Fernando for conduzir uma masterclass, vai ter as percepções dele, a Lídia, as percepções dela, e os nossos amigos de 7 nacionalidades, todos terão a sua própria percepção, porque assim é a vida, né, minha gente? Cada um consegue, por meio da sua lente, por meio do seu conteúdo interno, por meio do seu momento, de presença e o povo chegando. Bem-vinda, Mirella. Bem-vinda, Rodrigo. Estamos começando. E vou compartilhar aqui, então. Preparei uma apresentação. Vocês sabem que eu sou professora e professora gosta de apresentação. Então, a gente vai bater um papo. Eu vou trazer algumas imagens, vou trazer algumas percepções. E a gente, claro, que vai abrir para uma troca, afinal de contas, né? Vamos entender que isso é uma roda e que a gente está junto e que a gente está construindo, né, esse momento que é único. Só existe esse momento na vida da gente. Tá? Combinado? Todo mundo bem? Daqui a pouco a participação de vocês vai começar. Me aguardem. Mas vamos lá. E eu vou permitindo as pessoas entrarem, e aí eu vou compartilhar a tela também. E tudo vai dando certo, porque é para dar certo sempre. Estão vendo no modo apresentação? Sim? Então, maravilha. Que bom. Então, hoje é essa masterclass, onde eu vou falar um pouco dessa minha percepção, né, muito subjetiva, sobre a, né, expedição do Butão, falar um pouco do FIB, mas não é uma aula de FIB, tá, minha gente? É uma aula muito do coração. Não uma aula, um encontro. É um encontro muito do meu coração, porque, como educadora que sou, gosto de aprender e compartilhar. Aprender e compartilhar. Então, essa é a missão, né? E eu não poderia deixar de compartilhar essa experiência cravada na minha alma, e dos meus amigos que estão aqui, tenho certeza que também. E a nossa primeira experiência, né, construída aqui juntos, será um check-in do nosso tempo interno. E foi isso que nós experienciamos numa escola, na escola que a gente visitou, que a gente praticou uma nada de atenção plena, e que foi muito, muito linda, intercalada por alunos e alunas de todas as idades, ali de algumas idades, e a gente fez essa caminhada, fomos recebidos, né, pelos estudantes, pela diretora e por um professor que conduz a Mindfulness. E quando a gente chegou no auditório da escola, a gente sentou em roda, o que para mim foi muito, muito significativo, que é sentar em roda entre professores e alunos e convidados. E aí a gente fez uma respiração consciente, que eu vou pedir para a gente fazer aqui agora também, de alguns minutinhos, para que todo mundo que chegou antes e que chegou agora entre na mesma energia, e que assim a gente possa depois trazer em uma palavra, cada um de vocês, o seu clima interno, né? Como é que você chega em uma palavra? Mas a gente não vai falar da cabeça, a gente vai falar do coração. E falar do coração é primeiro respirar e no silêncio escutar. Vamos juntos, então? Então vamos lá, vou pedir para vocês fecharem os olhos.
E de olhos fechados, de coluna ereta, mas uma posição confortável. Inspira lentamente pelas narinas. Uma respiração longa, mas generosa, gentil. E expira pelas narinas, permitindo que o ar entre, te envolva e também saia lentamente na expiração, de forma gentil. Mais uma vez você inspira e pergunta para você mesmo: como eu chego? Qual é o meu clima interno? E também relaxa ao expelir o ar, ao soltar tensões, ombros, então se tem alguma tensão, solta, relaxando os músculos, tórax, corpo, permitindo trazer para esse momento um estado de presença. Você escolheu estar aqui, então esteja 100% presente aqui. E agora eu vou pedir para você trazer uma escuta para o seu coração. Qual é o seu estado agora? E você pode escolher abrir os olhos no momento que você desejar e escolher abrir o seu microfone para falar esse estado interno em uma palavra, ou escrever no chat, caso você também queira participar dessa forma, né? Então, o Fernando já trouxe que é saudade para ele, né? Esperança para o Miguel, que legal. Curiosidade da Marina, harmonia da Yara, a Sarita, conexão, generosidade da Rita, entusiasmada da Ana, olha que lindeza, inquietude da Flaviana, paz da Márcia, Eliana em paz, serenidade da Elaine, a Miriam está com tranquilidade, a Carla está com alegria, a Maria do Rosário está em presença e observação, eu estou em conexão e gratidão, a Shirlene levantou a mão, então vai falar, a Marieta está inquieta, pode falar, minha irmã. Bom, Alô, oi, boa noite. boa noite. Qual o seu estado interno? É fé, Fé. tendo que ter mais fé. Maravilha. Então, o nosso grupo aqui de 21 pessoas, estamos chegando bem. Nosso clima interno está bom, na média geral, porém, claro que existe variações, e assim é a vida. Inquietações, variações, alegrias, esperança, fé e tudo mais que vocês colocaram. E muito obrigada aí pela participação de vocês no nosso check-in. A gente fez isso na escola e foi um momento bem gostoso e foi um momento que gerou bastante conexão também. Como que a gente chega
né, para o nosso trabalho, para uma aula, para uma visita, como é que a gente chega, né, para um encontro. Sempre é bom investigar como estamos. E aí, agora compartilho uma tela que eu encontrei para a gente falar da força da realização de um sonho. Tá aqui, ó, gente, o Tiger Nest, que, nossa senhora, né, Lídia? A gente suou muito para chegar lá no topo, é o templo mais difícil de se chegar, a gente anda 5 mil quilômetros para chegar nele em subida e mais 5 quilômetros para chegar nele, para retornar, então, mais, enfim, desafiador de se chegar, e ele está aqui, como meu desejo de ir para o Butão. E aí eu fui resgatar mais ou menos a data, foi final de 2019, começo de 2020. Em 2020 eu fiz essa tela. Para quem me conhece um pouquinho mais, sabe que eu tenho muita vontade de ir para o meio do mato, de morar no meio do mato, e o meu desejo de ter aqui um espaço de lugar de cura e natureza também está aqui desenhado. Na hora certa, o universo vai também me revelar onde é esse lindo lugar, né? E, enfim, ter uma família saudável, ter dinheiro para viajar, para realizar os sonhos, para conhecer outras culturas. E eu quis trazer essa tela, porque um dia a gente sonha, a gente coloca no mural e o outro dia a gente vai. Ou um outro ano a gente vai, ou um momento certo a gente vai, né? Então, que a gente possa sonhar, que a gente nunca esqueça do poder da gente sonhar, da gente intencionar, da gente determinar, porque o ano passado, na Virada da Felicidade, assistindo o Fernando falar sobre o FIB, junto com Pedro Lins, a gente escolheu o tema da Virada da Felicidade como o FIB, e eu falei, a partir de agora, esse vai ser o meu novo desejo profissional de trabalhar com a disseminação da felicidade interna bruta, visto que eu tinha feito um curso em 2018 com a Carla Furtado e não tinha ainda aplicado. Mas tudo tem sua hora, né? Acredito muito nisso. E então eu falei, vamos para o Butão, Fernando, nossa, vamos para o Butão. E a gente se organizou para ir para o Butão, aqui do Brasil, na nossa representação, né? Na nossa, eu, Lídia e Fernando, e realmente as coisas foram se desenrolando para acontecer. E aí, o que, que eu vou trazer de momentos para mim? Primeiro, a questão, né? Coloquei aqui, natureza. O Butão é um país que tem quase 70% da sua, né, da sua geografia em preservação, né, da sua floresta, e isso está na Constituição. Então, por ter preservação, né, da sua biodiversidade, enfim, do seu ecossistema, eles, inclusive, foram, né, o Butão foi o primeiro país a ter a questão do carbono, né, da emissão de carbono, não é zero, mas é o primeiro país num ranking aí cotado por, inclusive, fazer a venda como é que é a palavra, captura né, do carbono, crédito de carbono, né? Mas para mim isso é uma informação, para mim o que pega é a natureza, né? A arte da criação, a arte da contemplação. E a gente fez um banho de floresta. Essa foi a primeira experiência que a gente teve, foi andar na natureza, numa floresta, para sentir, né, o que é o poder da natureza. Então, a gente fez caminhadas mindfulness, a gente fez rodas, em determinados momentos, cada uma tinha um objetivo. E quando finalizou esse momento, né, foi um momento bem especial, o Luiz pediu, integre isso, da caminhada que a gente está, de onde a gente está, até o ônibus. E aí, quando ele falou integra, eu falei, não sei o que vai acontecer, mas bora integrar, né, aqui. Gente, passou uma ave, um pássaro, e aí aquele som naquela natureza incrível, eu comecei a chorar copiosamente, porque para mim aquilo representava liberdade e representava a realização de um sonho. Eu estava ali, no Xangri-Lá, aos pés do Himalaia,
E para mim aquilo era quase que, eu acho que em algum momento que eu pensei impossível, estava acontecendo, estava realizando. E na primeira fase da nossa excursão, da nossa imersão, da nossa expedição, eu vou mostrar para vocês no outro slide, foi trabalhado 3 momentos: passado, presente e futuro. E no passado, o perdão. Então, naquele momento também me veio, né, algo que eu precisava curar em mim para que eu pudesse sentir mais liberdade, né, de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço. Então, a liberdade, ela está conectada com a nossa capacidade de perdoar a nós mesmos e de perdoar as situações, e também da nossa capacidade de liberar esses conceitos, crenças, preconceitos, traumas, enfim, formas de pensamentos e etc. Mas eu vou falar um pouquinho disso depois. Então, essa foi a primeira, né, nesse banho de floresta que a gente teve, tive um momento que foi numa fala que também foi uma liberação para mim, né, falar em inglês ali com o grupo, estava meio que me escondendo, mas aí não teve muito jeito, bora ter que falar, e foi muito libertador poder falar, dar a voz, né, com a minha emoção toda do momento. E depois esse outro momento que foi pega sozinha ali na minha caminhada, pensando no que é liberdade. E aí eu faço essa pergunta para vocês: o que é liberdade? O que é sentir-se livre, sem medo? Será que a gente consegue se sentir livre sem medos? Ou será que a gente tem que fazer um trabalho interno, né, sempre, para poder ir tirando todas essas ilusões, esses véus de Maia? Então, eu trago a natureza, porque ela é muito forte no Butão, ela é um embasamento, um alicerce dentro da cultura do Butão, de preservação, de ESG, de cuidado, né, mas de um respeito muito grande. Então, ela vem para mim com muita força. Aí vem a questão da cultura, né? O Butão, ele tem um dos seus domínios, né? Então, um dos domínios é, né, a preservação do meio ambiente, outro domínio do FIB é a questão da cultura e da vida comunitária. Então, a gente também foi introduzido a nossa expedição com uma cultura, a cultura local, por jovens fazendo as danças, né, da cultura deles. E muito bonito, né, muito expressivo. Foi nossa primeira imersão, na verdade, na noite que a gente chegou. Então, para o butanês, a cultura é algo muito potente, muito forte, e seja essa cultura pela dança, seja a cultura dos monges também fazendo a sua meditação dançando, seja pelo seu vestuário, né, os homens e mulheres vestem de uma forma, né, típica, seja pela beleza de cada templo que a gente entrou, pela arquitetura butanesa, mas pela pintura, seja no aeroporto, no templo, numa loja, numa casa, né? Tudo tem muita arte. E a arte, ela traz muita beleza para a alma, né, para os olhos. O Satish Kumar fala muito da experiência da beleza. E aí eu pude também sentir isso, né, na nossa experiência, né, a apreciação dos mínimos detalhes das pinturas, do dourado dos dragões e da representação, né, que os jovens fizeram para a gente. E claro que tem a cultura budista, né, que é o embasamento de toda a cultura do Butão, e a palavra que a gente mais ouviu lá foi compaixão. Então, eles não falam da compaixão, eles são ensinados a praticar a compaixão. E nessa prática da compaixão, a gente, que para eles, né, como é um alicerce, é um embasamento, aparece no como eles tratam a gente, no como eles cumprimentam a gente, na forma simples, mas muito afetuosa, que a gente foi recebido em todos os lugares que a gente passou. E, inclusive, nas falas que a gente também, né, recebeu, tanto dos rinpochês, do lama, quanto dos políticos.
do Butão. A gente teve a oportunidade de ter 3 momentos, né? 3 ou 4, até 4 momentos de conversa. Não foram 3. Um no hotel, que aí foram 4, né, Fê? A gente teve um no hotel e um dos ministros, né, da educação estava presente, ele estava no Congresso da Felicidade do ano retrasado, e aí depois chegou uma outra pessoa, eu não vou saber falar o nome deles, mas a gentileza entre eles, de onde sentar, de quem falar, da vez do outro, do respeito do outro. Então, ver isso em pessoas que são catedráticas, ou mesmo políticos, ou mesmo ministros, mas de uma simplicidade, e então traz essa questão da visão, né, da visão que o quarto rei do Butão teve, quando foi interrogado por uns jornalistas, porque o país não estava crescendo muito economicamente, e aí ele fala que mais importante para ele não era o crescimento do produto interno bruto, mas da felicidade interna do seu povo. E ele falou desse DNA, né, do Grow National Happiness, mas sem ter uma metodologia, mas teve a visão. Né? Então, dentro desse FIB, que é a felicidade interna bruta, vem, para mim, né, não é o país mais feliz do mundo, não é considerado o país mais feliz do mundo, mas para mim é um país comprometido. Para mim é isso que fica, sabe, dessa experiência. O Butão, os ministros, os professores, enfim, eles são comprometidos em criar condições ambientais para que a expressão de cada um, na sua subjetividade, possa florescer. Né? E aí, depois disso, claro, economistas, pesquisadores foram para o Butão, pautada ali por uma universidade inglesa, para desenvolver o que são os 9 domínios do FIB, os 4 pilares, 9 domínios, e 128 variáveis, acho que é isso, né, Fê? 128 variáveis, está mudando, né? Já era um número, agora é outro número. Enfim, eles são comprometidos, né? Porque um dia o quarto rei teve a visão de falar da felicidade interna bruta, e depois se desenvolver um sistema, uma metodologia, que é aplicada lá no Butão de 5 em 5 anos, e aí a gente recebeu essa informação, essa apresentação, e daquela população estudada na pesquisa de 2022, eles trouxeram lá um número de 4% da população não estava feliz, unhappy. 4% de uma população. Poxa vida, mas vamos comparar Brasil com o Butão, Brasil com China, com Índia? Não, não é sobre comparar, né? É sobre entender que naquele país existe uma governança interessada genuinamente na sua comunidade, no seu povo, e que aposta na educação, e que sabe dos desafios que é modernidade, tradição, espiritualidade, materialismo. Eles receberam a internet em 2010, né, abertura aí de mercados, enfim, então eles têm um desafio, só que eles me demonstraram, né, consciência dos desafios que eles têm. Consciência de que realmente tem uma base forte, que está dando sustentação àquilo que foi construído até agora, mas que também não vai continuar do jeito né, que sempre esteve, porque o mundo é evolutivo, a impermanência da vida. O budismo fala da impermanência da vida. Né? Então, isso ficou para mim dessa gentileza dos políticos. Um dia foi jantar com a gente, o outro dia estava lá, né, no hotel, no outro dia a gente foi no centro do DNA para business, e no outro dia estava, né, o Fernando deu, inclusive, um livro para o ministro da Educação, ele foi lá retribuir. E ao ir retribuir, dando um outro livro para o Fernando, gravou entrevista, estava lá atendendo, abraçando, ficando feliz em tirar foto com a gente. Eu falei, gente, quando é que a gente tem um ministro com essa abertura? Quando é que alguém vem, né, com essa
generosidade conversar com a gente. Isso me pegou profundamente. Sabe? Porque você sente que é de verdade, né? Então, a prática do povo butanês é muito pautada nos valores. Então, isso foi também uma coisa que me chamou muita atenção, que a palavra que mais a gente ouviu, a compaixão, o O Mani Padme Hum, que está nas bandeirolas e que a gente viu a nossa guia com o Japamala entoando, eu vi várias vezes. E, enfim, né, um outro colega da gente, o Gaspar, também, que mudou da Holanda para Borá, né, no Butão, também com o seu Japamala. Então, as pessoas, elas realmente rezam, elas realmente meditam, elas realmente se dedicam. E aí, gente, a frequência do Butão é diferente. É um país que tem uma frequência diferente. Tem a natureza que já traz um contexto de frequência, mas tem uma prática que traz uma beleza e de convívio muito, muito especial. Então, a compaixão, a gratidão, a gente ouvia as crianças falando de compaixão, a gente ouvia as crianças falando da gratidão, a gente ouvir e ver a generosidade, a gente vê as pessoas, né, realmente nos templos, e são vários templos, e tem escolas, né, para os monges, enfim. Então, toda aquela reza, aqueles mantras, e a gente almoçou com os monges, enfim, numa cerimônia onde eles rezam e eles comem, e a gente estava lá tudo junto e misturado. Falei, cara, isso faz diferença no campo energético. Faz muita diferença no campo energético. Então a gente fala, não, mas para quê, né? Tá um monte de monge lá dos monastérios rezando. Está rezando pelo planeta, gente. Está rezando pelo planeta, está rezando por nós, né? Está envolvendo a gente. Né? A compaixão é a vontade de mitigar o sofrimento humano. Né? Eles estão rezando por isso. Né? Então, para não dizer que eu não vou falar, né, do FIB, mas eu trouxe a fala do rei, né, do quinto rei. Né? Para o quinto rei, a felicidade nacional bruta passou a significar tantas coisas para tantas pessoas, mas para mim significa simplesmente desenvolvimento com valores. Né? E uma curiosidade, que a gente também gosta disso, o quarto rei era poligâmico, minha gente, porque no budismo, no Butão, ser poligâmico é ok, joinha, joinha. Vocês acreditam nisso? E vale para homens e mulheres. A mulher pode também ter vários maridos, o homem pode ter várias mulheres. Tudo bem, obrigada. Interessante demais, cultura, né? E aí o quinto rei decide ter só uma esposa linda e 3 filhos. E não é que ele estabeleceu que a partir de agora tinha que ser assim, mas por ele ser muito admirado. E a foto do rei, modernidade, né? A foto do rei, tanto do quarto rei, que assumiu o reinado do Butão aos 17 anos, né? Ali quando a China queria invadir o Tibete, queria invadir o Butão, ele assume, tem uma estratégia diplomática e permite que não seja invadido. E o quarto rei, que é o que responde para o jornalista, né? Ele era muito novo, ele ainda é vivo, mas ele responde para o jornalista que o mais importante era o FIB. E antes, né, e ainda ele tem hoje em torno de 65 anos, mais ou menos, né? Essas informações assim precisas, eu não lembro direito. Mas ele não é mais o rei do Butão, ele é, né, um conselheiro, mas ele passa, então, para o seu filho, um jovem também rei, que estudou nos Estados Unidos, que estudou na Inglaterra, trazendo um pouco dessa visão. Ele queria, não queria se tornar uma lenda, né? Porque, enfim, se ele morre, então se torna uma lenda, mas ele queria que o seu legado também fosse continuado pelo seu próprio filho. E então tem essa curiosidade aí. E uma coisa que me chamou bastante atenção, gente, a gente chegava no hotel, quem ia pegar as malas? As mulheres. Os homens não tinha diferença. A gente estava passando na estrada e estava ali uma obra.
Quem que estava trabalhando? Homens e mulheres. Para eles não tem diferença. Isso é muito legal. Assim como para a poligamia. Pode ser a mulher ou pode ser o homem, né? Então, essa igualdade, digamos assim, você pode ser guia homem, né, guia turístico, mulher, enfim, motorista, pode ser. E isso também foi uma coisa que me chamou bastante atenção no Butão, né? Essa questão da igualdade. Aí eu perguntei para o Luiz, né, que era o nosso coordenador da viagem, ele falou: as mulheres são empoderadas aqui. Eu falei: que interessante, né? A maioria dos monges são homens, mas também tem a escola das mulheres, que a gente não visitou. E a gente também teve a oportunidade de ter a fala de uma Rinpoche, a única mulher Rinpoche do Butão. Mas ela foi conversar com a gente e depois a gente teve também a experiência com um Rinpoche, né? E aí eu perguntei qual que é a diferença do Rinpoche para o Dalai Lama, para um lama, né? Ou para o próprio Dalai Lama, né? E aí o Gastro me falou que o Dalai Lama ele tem uma presença política, além de ser um líder religioso. E o Rinpoche é apenas o líder religioso, né? Que traz ali, eles falam que é uma consciência que vai, então, reencarnando e vai trazendo essa sabedoria, vai passando essa sabedoria, né? E muito engraçado e muito bacana o Rinpoche, a gente se identificou mais, a gente gostou bastante dele, enfim, porque ele era alegre, porque ele era simples, né, nas suas colocações. Ele falou: se eu sou um Rinpoche ou frequento o budismo, porque o meu karma está conectado com essa religião ou com essa, enfim, espiritualidade, com a religião budista. Mas todas são como a água, podem estar em recipientes diferentes, mas a essência é água. E é como um elefante, um grande elefante, que os ceguinhos vão colocando e tateando a mão, vão dizendo que a verdade é a tromba, que a verdade é a cauda, que a verdade é a perna ou é o dorso, mas na verdade é tudo uma coisa só, né? E que cada um vai, na sua frequência, sintonizando com a sua espiritualidade ou com a sua religiosidade, enfim. Ele falou: se eu nasci aqui, né, como um budista e, enfim, porque eu tenho conexão, né, energética, enfim, com esse tipo de ensinamento. Mas cada um vai encontrar o seu. Isso foi bem bonito, mente bem aberta, né? E aí falando do FIB, né, que o FIB é esse compromisso. E olha que interessante, gente. No Código Legal do Butão de 1729, tem essa afirmação: se o governo não pode criar felicidade para o povo, não há nenhum propósito para o governo existir. É de muita profundidade, né? É de muita consciência. E aí me fez todo sentido. Ah, por isso que o quarto rei falou da felicidade, porque está no Código Legal do Butão. Ainda mais anterior a ele, né? E em 2008, então, já é o quinto rei que fala, o Estado, né, que está na Constituição, na verdade, porque o quarto rei, antes de passar o seu reinado para o quinto rei, ele instala a democracia e o parlamentarismo. Olha que legado que ele deixa, né? E aí, então, na Constituição está: o Estado se esforçará para promover as condições que permitirão a busca da felicidade nacional bruta. Por isso que é um compromisso, né? E ele sabe dos desafios que né, conciliar e balancear toda essa tradição, né, que vem, enfim, da religião, do budismo, que eles chamam de um estilo de vida, né, com toda essa entrada de novos valores e dos jovens que querem estudar fora, que querem ir para a Austrália, que querem conhecer outras coisas, e, enfim, querem experienciar, porque os monges, né, lá nos monastérios tem telefone, tá, gente? Eles têm celular. Eles meditam, mas eles têm celular. Então, isso, né, vai trazendo novas dinâmicas para o povo butanês. Então, eles têm consciência disso. E por que que eu falo que eles têm consciência, né? Porque nessa escola
eu perguntei para um dos professores, que não era butanês, que era um americano que tinha se mudado para lá, com sua esposa e filhos, estava ensinando inglês para as crianças. Inclusive, se vocês quiserem trabalhar como voluntário lá no Butão, numa escola ensinando alguma coisa, está aberto? Está aberto, é possível, né? O Fernando vai ensinar, como é que fala, Fê? Cláudio, né? Enfim, palhaçaria para os meninos, ele fez uma apresentação lá. E aí eu perguntei como que era a questão da ansiedade e da depressão entre os alunos. E ele falou que sim, que tem, né? Mas que eles conversam sobre isso. Tem rodas de conversas para falar desse clima interno, dessas emoções. Né? E isso faz a diferença, porque essa conversa é com os professores e com os alunos na escola, mas é também com os pais. E como tem a base do budismo, né, dessa psicologia da mente, dessa qualidade dos pensamentos e né, desse cultivo dessas emoções, então eles estão conseguindo lidar melhor com, né, quando essa ansiedade ou essa depressão assim aparece. E aí eu perguntei para nossa guia sobre depressão e ansiedade, e ela falou: Shirley, até a pandemia não existia essa palavra aqui no Butão, depressão. Não existia essa palavra. A gente não sabia o que era isso. Mas depois da pandemia, sim, né? Casos, enfim, relatos, e já apareceram, mas que o governo também tem disponibilizado ali psicólogos e tratamentos e conversas para isso. E aí, gente, nessa escola que foi muito especial, nossa estada lá, olha só, presence is the best practice. A presença é a melhor prática. Então, numa comunidade, em colaboração, onde o cultivo da compaixão existe, o cultivo da presença existe, esse professor, meu Deus, que conduziu a nossa caminhada, que conduziu toda ali a nossa, né, nosso encontro, onde a gente acendeu, cada um foi acendendo uma vela para o outro, e aí montou ali no centro, né, as luzes que nunca vão se apagar quando a gente tem uma sanga, uma comunidade onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas contribuem, né, com a outra, umas com as outras, né? E então nesse auditório, em todas as paredes, tá vendo? Tem a imagem do rei ali, né? O rei, ele é presente do aeroporto na casa das pessoas, nas escolas, no restaurante, tudo que é lugar. Então tem essa devoção, porque eles admiram realmente o seu líder e também, né, o seu parlamento. Mas em todas as paredes tinham frases estimulando o cultivo dos valores. Todas as paredes, seja por desenhos ou por frases. Nas salas de aulas, no refeitório também. Aqui não dá para a gente mostrar tudo, né? Mas eu trouxe aqui, né? A gente estava lá e tinha, né, essa frase, que é do Malcolm X, né? Que a educação é o passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence àqueles que se prepararam para ele hoje, né? E também nesse auditório, tinha uma outra frase ali, mas ela fugiu, que era: a gratidão é a experiência de maior plenitude da vida. Tinha a frase de Madre Teresa de Calcutá, de Malcolm X, do Frei David Steele, né? Então, muitas frases espalhadas, desenhos das crianças. E aí tinha essa roda das emoções. Então, eles trabalham a questões das emoções básicas, das emoções que tornam-se ali, né, outras, enfim, emoções e dos sentimentos, eles falam sobre isso. E aí eles trabalham, né, além, né, dessa gestão das emoções, ou mesmo, né, da mente, e por trabalharem essas questões, aí eles percebem que eles estão conseguindo dar conta ali de quando aparece alguém mais ansioso, alguém mais depressivo, porque eles falar sobre as emoções, dar voz às crianças,
é uma prática constante, além de trazer música, além de trazer a arte, além de trazer, né, outras formas de apreciação ali para a vida, e enfim, né? Então, muito bonito de ter isso, tanto em várias paredes lá no auditório, na sala que tinha o piano, enfim, né? E aí, no material que a gente recebeu, tinha lá emoções positivas. Que emoções positivas que eles cultivam? Isso daqui é no Paradise, num lugar que é acima do Tiger Nest, que eu inventei de subir, que andava mais do que os 5 quilômetros. Subia, não é que andava, subia, descia, mas eu fui lá. E para ver o Tiger Nest de cima, assim, valeu muito a pena, porque quando a gente se desafia, a gente supera, a gente né, sente mais, enfim, né, orgulho do feito, orgulho é uma emoção positiva também. E dentro das emoções positivas que a gente recebeu, do material que a gente teve a palestra, estava lá, calma, empatia e compaixão, perdão, contentamento, generosidade. E quem já fez o curso aqui das habilidades para a felicidade comigo sabe que a compaixão, que o perdão, que a generosidade, que a atenção plena são habilidades para a felicidade. Então, eles ajudam, estimulam, criam condições ambientais para que as pessoas cultivem emoções positivas. Mas o que também é muito legal é que eles não colocam para debaixo do tapete as emoções de valência negativa. Que positivo e negativo é meio que um procedimento, assim, um estabelecimento. Mas, na verdade, todas as emoções, elas são importantes. E aí, o que eles também trabalham, né? Nesse balanceamento do que está sentindo, por que a raiva, de como que acolhe, no dia que tem medo, no dia que tem uma preocupação, no dia que tem o ciúme ou mesmo o egoísmo. Então, ao se falar sobre isso com as crianças, vai criando adultos mais saudáveis, que sabem lidar com as suas emoções, e o que é legal é que eles também trabalham isso com a questão, né, dos pais. E isso é a base de ter um pouco mais de saúde mental, coisa que aqui no Brasil, enfim, não podemos generalizar, a gente não é estimulado a falar das nossas emoções, nem das emoções, né, positivas, nem das emoções de valência negativa, né? Então, isso é um trabalho porque o budismo tem na sua raiz uma questão chamada psicologia da mente. Então, é uma religião, é uma filosofia, mas dentro, né, dos seus ensinamentos tem essa questão de olhar para a mente, o observador dos atos, né? A atenção plena, ela foi deixada pelo Siddhartha Gautama, pelo Buda, e eles falaram que não existe só um Buda, que existem milhares de Budas, mas enfim, é outra questão, né? E aqui, naquela subida lá do Paradise para ver o Tiger Nest, a gente se deparou com uma linda cachoeira, assim. Então, toda a nossa imersão e caminhada era aprendizados para a cabeça, da razão, mas também sobre as nossas emoções e também sobre a nossa apreciação. E dentro da nossa expedição, isso foi muito bonito, que foi, enfim, criado ali pelo Luiz Galhardo, né, que ele trouxe 3 momentos, a gente tinha ali 8 dias, ele dividiu em 3 momentos, sendo 3 primeiros dias, ele contou como 9, né, 3 primeiros dias de perdão, 3 dias de compaixão e 3 dias de gratidão. Naquele banho de floresta, o que a gente estava trabalhando era o perdão, né? Então, 3 dias a gente pensar daquilo que a gente queria deixar aí, daquilo que nos condiciona, daquilo que nos tira força, daquilo que nos impede de florescer, né? Enfim, quais são os nossos medos, quais são as nossas frustrações, e o que a gente quer perdoar, né? O quão é importante o perdão para trazer liberdade. O perdão vai nos trazer liberdade de ser, né? E aí depois a contemplação dessa compaixão, dessa autocompaixão, né, no presente, para depois, nesse futuro, a gente poder, e essa compaixão no momento presente, tem a ver também com mitigar o sofrimento do outro, qual que é o seu propósito, qual que é o seu legado, o que você quer deixar, né, isso já são minhas palavras, mas além de você ter compaixão pelo outro, como é que você ajuda o outro,
como é que você também tem compaixão por você, pelas vezes que a gente derrapa, pelas vezes que a gente, né, não sustenta aquilo que a gente determinou fazer, enfim, mas porque também faz parte de um processo, né, e tudo é um processo. E, né, e aí, para esse futuro, vim com a gratidão. Então, a nossa jornada nessa imersão foi dentro desses 3 momentos, do perdão, estimulando a gente a olhar para a gente, da compaixão, né, que é a gente olhar para o outro, né, para um ecossistema, para a natureza, enfim, e também, né, desenvolvendo essa outra habilidade para a felicidade. Aqui temos 3 habilidades para a felicidade: perdão, compaixão e gratidão, né, dentro desses 3 momentos. E aí, minha gente, se eu contar para vocês que eu estava lá, e aí eu tive um insight, eu falei, gente, teve um dia que eu falei assim, nossa, vou conseguir dormir, porque eu acho que eu preciso escrever, né? E eu falei, é isso, eu vou, né? A Carlinha fez curso de Mindfulness comigo, a Ana já fez, né, o programa de 8 semanas de Mindfulness. Eu falei, o que eu vou trazer de diferente, né? Se tudo que a gente está vendo aqui é presença, né? É em presença que eu investigo as minhas emoções, é em presença que eu me alimento, é em presença que eu aprecio a natureza, é em presença que eu caminho para a vida, é em presença que eu vou para o futuro. Né? É do budismo a prática da presença, seja por meio dos mantras no Japamala, seja por meio, né, do sentar, ou do caminhar, ou do fazer as coisas em presença, e que traz uma qualidade de atendimento que eu não vi em nenhum lugar no mundo, né? Eu falei, eu vou levar isso para o meu programa de Mindfulness. Vou trazer passado, presente, futuro. Vou trazer perdão, né? Compaixão e gratidão. E aí, tendo esse site, né, eu fui, né, então aqui, ai, Miguel, obrigado, que bom que você está aqui também. Obrigada pela sua presença. Eles estão, agora que eu estou vendo aqui o chat, gente, eles estão dando luz à nossa frente, maravilhosa. Ai, Elisa, eles estão, né, gente? Eu falei que eu quero nascer butanesa da próxima vez. Ah, trabalho nessa aqui, viu? Porque, olha, é muito especial o conviver com eles, né? Muito especial mesmo. E aí, eu trouxe esses 3 momentos: o passado, né, que para mim foi forte, que foi o trabalho do perdão, mas que no final daquela minha trajetória, até chegar no ônibus, foi liberdade, a palavra que me veio, ou a sensação, ou uma expressão da liberdade. Presente é a compaixão, mas compaixão tem a ver com uma intenção e com uma ação. A compaixão é o desejo de mitigar o sofrimento, né, do outro, né, do ecossistema, de uma empresa, seja você no seu trabalho, seja você na sua casa. Então, você tem um sentimento, imbuído de um sentimento de compaixão, né, no desejo de que as pessoas não sofram, né, passem pela dor, mas não precisem de sofrimento. Tem um outro mantra, que é Loka Samastasu Bhavantu, que é que todos os seres sejam felizes. Né? Tem a meditação da bondade amorosa lá, da bondade amorosa, né? Ai, como é que é em inglês? Kindness. Como é que é? Ajuda aí, Carlinha. Aí, não sei, mas É Metta Meditation, né? Geralmente Metta eles também chamam de. Love também. Kindness. Love Kindness Meditation. A meditação da bondade amorosa. E que é esse desejo das pessoas, né, de, mitigar o sofrimento, seja dos animais, seja das crianças, dos idosos. Aí tem uma particularidade que eles moram em casas, a gente viu numa cidade bem pequena, umas casas grandes, e a gente falou, isso é caro, né, umas casas grandes, é porque toda a família mora aqui, todos moram juntos, filhos, netos, tios, é uma comunidade numa casa, gente. É todas as gerações numa casa. E com essa compaixão de cuidar um dos outros, né? O senso de comunidade. E aí eu trouxe aqui essa foto com o ex-ministro da Educação, porque eu tirei foto com ele no Congresso de Curitiba.
E eu falei para ele que eu tinha visto no Congresso de Curitiba, que eu tinha tirado foto com ele, ele abriu um sorrisão, eu voltei do Brasil há pouco tempo, e não sei o quê, aí a gente tirou uma foto, e ele foi, né, esse ser iluminado que voltou lá no hotel onde a gente estava e que gravou mais entrevistas, que entregou o livro para o Fernando, com essa, né, simpatia, com essa generosidade, enfim, muito feliz de estar recebendo a gente ali no Butão, porque a gente estava interessado em continuar, levar adiante essa visão que eles têm. Como é que eu crio condições para que as pessoas vivam seu bem-estar e seu florescimento humano, para que as pessoas sejam felizes, para que as pessoas não vivam em sofrimento, né? E isso pode, usando a metodologia FIB específica, pode ser implementado em escolas, em organizações, né, em cidades, enfim, né, aonde pessoas de visão, assim como o Gandhi teve a sua visão, e a gente visitou o Gandhi lá na casa do Gandhi, lá na Índia, e naquele momento também tive uma emoção forte, como é que uma pessoa, um sonho, uma visão, uma determinação, em plena alegria olhar para ele, né? É de uma leveza, de uma bondade, de uma amorosidade, de uma generosidade incrível. E é sobre isso, um rei que tem uma visão, o Gandhi que tem uma revisão, e que, alinhado com essa visão, tem muito trabalho a ser feito. Nada na ingenuidade de achar que as coisas são fáceis. Tem muito trabalho a ser feito, né? E aí, se você põe a visão e a sua intenção lá na frente, você caminha e na caminhada as coisas vão se desenrolando, se desenvolvendo, né? E aí, no futuro, que a gente trabalhou a gratidão, eles apostam, acreditam na educação como essa via de criar essas condições para que o florescimento aconteça. Então, essa sala que a gente estava é a sala que tinha um piano e que tem um monte de surus pendurados, que tem um monte de post-it com frases e que é linda, uma sala que é uma sala de convívio, que é uma sala de troca, é uma sala de roda, né? Então, a roda, o poder da roda, o poder da conversa, né? Thakur Singh Power, o nome do ministro. Que eu não sei falar esse nome, né? Thakur, é esse mesmo. Fernando, muito, muito, muito obrigada. Obrigada, querido. E, enfim, né? Que condições eu crio? E aí vem de uma coisa que também a gente ouviu, né, que toda mudança e toda transformação, ela vem de dentro para fora. Ela acontece primeiro dentro da gente. Então, o fato da gente admirar, eu admiro, né, os valores, digamos assim, e aí você saber que esses valores podem ser colocados assim num cotidiano, que para isso sim é preciso treinamento, que é preciso informação, que é preciso horas e precisa dedicação, mas que no final ali de muitos anos, né, séculos ali dedicados, você percebe isso na expressão do povo, na forma, na atitude, né, das pessoas, na simplicidade, na humildade das pessoas, né, e no desejo genuíno de fazer o melhor pelo outro, que vem muito, né, no budismo. O Buda, ele tá com um potinho de arroz, que é quando ele, né, tava lá magro, quase morrendo, porque estava lá junto com os ascetas, e aí ele desmaia ali na beira do rio e passa uma mocinha com um potinho de arroz e dá para ele, come, e naquele momento ele tem um insight que não precisava nem ir para o extremo da escassez, da fome, nem para o outro extremo que seja, né, de ostentação e do palácio onde ele vivia, mas que existe o caminho do meio. Então, esse caminho do meio é esse pote na mão do Buda, e a outra mão dele está segurando na terra, no solo, para chamar a consciência da humildade. E é isso que eu pude ver muito no povo butanês, a humildade. A humildade, seja dos professores, dos ministros, né, do político, não vou saber falar o nome de ninguém, Fernando ajuda, né, que foi inclusive jantar com a gente, estava lá jantando com a gente.
na mesa, tirando foto com a gente, né? E ou na diretora da escola, ou nesse professor, enfim, e nos professores, né, pessoas de outras, né, de outros países que foram para o Butão morar. E aí todos né, absorvendo essa cultura. E claro que eu vou abrir para vocês falarem, tá? Mas, enfim, né, montei aqui uma linha de raciocínio que, né, e trazendo isso, né? Então, o filósofo grego Sócrates marcou a história quando trouxe o olhar do ser humano para si mesmo. Ele dizia que ao invés de se ocuparem em buscar riqueza material, as pessoas deveriam viver mais concentradas no seu próprio desenvolvimento, né? No seu próprio desenvolvimento. Que é olhar para a gente, que é ter momentos de pausas, que é investigação, né, apreciação, né, de quem somos, do que estamos fazendo aqui, de qual que é a nossa missão, né, e não se perder, né, nas várias ilusões, nos vários estímulos que o nosso mundo ocidental, né, é super estimulado, né. E aí eu vou, né, pedir, né, dentro dessas minhas insights ou percepções, né, que eu fui tendo, e que eu tive aquele insight de falar, poxa, eu vou trazer um programa de mindfulness que pegue exatamente passado, vamos investigar do que a gente tem medo, do que traz frustração, do que causa raiva, do que causa ansiedade, né, de como é que eu estou no meu trabalho, para a gente investigar, para tirar debaixo do tapete, muitas vezes, para que a gente possa nomear as emoções, mas que é para a gente possa cuidar dessas emoções. Porque, em detrimento, né, do modo, do modelo, do nosso paradigma, o que a gente tem visto é uma sociedade adoecida. Esses são números do Brasil, mas a gente sabe que esses números são, né, enfim, tem um ranking mundial. Então, tem alguma coisa muito fora da caixa, né, que a gente precisa refletir e se perguntar por que fazer parte de um ranking onde a gente é primeiro lugar no ranking, né, global de ansiedade, primeiro em depressão na América Latina. A gente, quando eu peguei esse slide, a gente era segundo lugar em burnout, a gente perdia para o Japão antes, a gente passou, né? A gente é o primeiro em burnout, a gente já subiu nesse triste ranking. Então, quando a gente olha essa realidade, enfim, triste realidade numérica, e por isso que eu perguntei para o professor sobre ansiedade e depressão nas crianças, por isso que eu perguntei para a nossa guia, para a Quesan, sobre também, né, a questão da depressão e da ansiedade, aí ela me traz né, surpreendente, nossa, antes da pandemia a gente nem sabia o que era esse nome, não tinha isso aqui, né. Então, alguma coisa desse povo butanês, ou dessa cultura ou filosofia está fazendo, enfim, de certo, porque não estão ocupando o primeiro número no ranking, né? Então, o que a gente pode, ou como a gente pode aprender com eles? O que a gente pode aprender com eles, né? Então, qual o antídoto para esse adoecimento social? Eu me fiz essa pergunta, né? Será que é trazer um pouco dessa cultura de valores, desse novo mindset, né, e que não vai ser igual lá, porque não é para ser igual, assim como não sou igual o Fernando, nem a Elisa, nem a Rita, nem a Carlinha, nem a Ana, ninguém é igual a ninguém. Né? Mas como é que a gente pode se inspirar em uma forma, um estilo de vida, uma metodologia que adoece menos e que traz mais respeito entre homens e mulheres, né? E que também tem seus desafios, né? Por onde começar? Né? Pensei nisso, né? Porque cada um de nós, né, cuidando da sua própria saúde mental, da sua própria mente, né, é que vai fazer essa diferença nesse coletivo. Então, se teve o rei que teve uma visão, se teve um Gandhi que teve a sua visão, como é que a gente pode ter a visão de uma concepção de ser e de sociedade, de trabalho, né, que seja saudável? Porque aí a gente também vai poder ser multiplicadores, né? Multiplicadores por ser,
E que é um grande desafio, né? Porque a gente vive numa sociedade que não nos ensina desde criança a praticar a compaixão, a praticar a atenção plena, a praticar a generosidade, a praticar a gratidão, né? Mas a gente pode aprender. Elas são habilidades, elas são capacidades adquiridas. Agora, claro que requer todo um manejo, né? Claro que requer todo um compromisso. E aí eu me lembro que a Renata Rocha, ela estava lá, a gente acabou não se encontrando, mas em 2019, quando ela participou do Dia Internacional da Felicidade, ela tinha acabado de voltar do Butão, essa foi a quinta vez que ela foi, infelizmente a gente acabou não se encontrando, e ela falou, né, que ela tinha perguntado para um dos ministros, não sei qual foi, que era a felicidade, se a felicidade era uma escolha. E a frase que ela me trouxe, porque trouxe, né, de quem falou para ela dessa profundidade, né, lá do Butão, que a felicidade não é uma escolha, era um compromisso. É mais do que uma escolha, né? É um compromisso. Você se compromete com você, você se compromete com a sua saúde, você se compromete com o seu autocuidado, você se compromete em ser generosa, você se compromete em agradecer, você se compromete, né, em criar condições dentro da sua casa, do seu lar, do seu trabalho, condições de florescimento, porque o governo butanês ele está preocupado em criar condições para esse florescimento acontecer, né? E aí cada indivíduo também precisa criar essas condições para que esse florescimento aconteça, porque senão fica como a gente fica aqui no Brasil, porque é culpa desse governo, porque é culpa do, do, do empresário, porque é culpa do meu chefe, porque é culpa do meu pai, porque é culpa do meu irmão. E cada vez que a gente entra nesse lugar, a gente não assume a responsabilidade, 100% da responsabilidade da nossa vida, da nossa existência, da nossa jornada, né, da magnitude da nossa alma, né? Então, pensando nisso, por ter feito durante a pandemia, a minha formação, né, em Mindfulness, como instrutora de Mindfulness, Carlinha, aqui da minha turma, minha querida, entendi, né, já tinha feito o meu curso de habilidades para felicidade, e uma das habilidades para felicidade é a atenção plena. E aí, depois que eu fiz a minha formação como instrutora de Mindfulness, eu entendi que realmente ela é a base para todas as outras habilidades. Porque é somente quando a gente está em presença, no aqui e agora, né, nesse nosso único tempo que existe, é que a gente pode saborear a vida, é que a gente pode sentir a gratidão, é que a gente pode ser generoso. Se a gente não está no momento presente, se a gente está engolido, né, sendo engolido por tudo, né, como é que a gente vai desenvolver, inclusive, as outras habilidades, inclusive a resiliência, né? Então, eu tenho que estar presente, né, em mim, sabendo fazer uma gestão ali das minhas emoções, né, sabendo nomear as emoções. Vocês viram o quadro de emoções deles? A gente põe 4. Tô feliz, tô triste, tô com raiva, tô com medo, tô frustrado, tô com nojinho, divertidamente. Que aí acrescentaram algumas, né? Ansiedade, tédio, vergonha, inveja, ok, mas olha lá o atlas das emoções, olha a roda deles de emoções, olha como eles exploram as emoções em alto padrão, né? Então, eu só consigo investigar todas aquelas emoções e todo o que vai me passando internamente quando eu estou em estado de presença, né? E aí, né, de Antube aqui, Carlinha, o processo de escolher, desenvolver a calma. O que é mindfulness? O que é atenção plena? Esse processo de escolher desenvolver a calma, concentrando a consciência na experiência do momento presente, com clareza, equanimidade, no corpo e na mente, no interior e no exterior. Então, se a gente fala que a base da felicidade é o autoconhecimento, e e para se conhecer eu preciso estar em presença. Desenvolvendo essa calma,
concentrando essa consciência na experiência do momento presente, sabendo se eu estou frustrada, se eu estou entristecida, se eu estou enraivecida, ou se eu estou, né, nutrida, se eu estou em êxtase, né? Como é que eu estou? Saber identificar, saber nomear, saber falar, faz com que a gente traga liberdade para a vida da gente. Retire os condicionamentos ou minimize esses condicionamentos, né? Então, esse processo de escolher desenvolver a calma é uma escolha, mas a gente só vai manter isso se a gente se comprometer. Não, eu escolhi. E aí eu vou praticar, e eu vou praticar mais um pouco, eu vou praticar mais um pouco, até que eu vou mudando essa minha frequência, eu vou mudando a minha forma de falar, vou mudando, eu vou aprimorando, vou sutilizando, vou afinando, digamos assim, né? E aí foi esse insight, e eu vou trazer, né? Vou falar aqui um pouquinho para depois abrir e fazer uma meditaçãozinha, uma prática de mindfulness no final. Então, quero pedir assim, permissão para vocês para falar desse insight que eu tive. Então, não é um curso de mindfulness que eu já dei, porque né, minha viagem foi agora, eu ainda vou montar, porque vai ser diferente do que eu já fiz. Obrigada, Eli, muito obrigada. Que bom te ver por aqui, viu? Eu estou vislumbrando lindas sementes estão plantadas por aqui. Que bom, gratidão. E então, né, como eu tive esse insight lá, até estava no meu caderninho, eu falei, eu vou fazer algo diferente, né? Além de tudo isso, essa experiência, eu só trouxe algumas coisas para vocês, né? Se a gente for sentar, bateria papo de 3 horas, falando dessas sutilezas e dessas percepções, né, dessa experiência, e ainda falando, mas o que eu vi um pouco na Índia, ou e Dubai, como é que foi para Dubai e Abu Dhabi, meu Deus, depois de um botão na minha vida, né, nessa minha experiência tão profunda, tão transformadora, né, mas tudo teve seu espaço, seu lugar, porque eu optei por trazer a presença, né, e então foi isso, esse insight, né, de criar um programa que vai ter a base da minha formação, mas vai ser diferente, né? Porque eu vou trazer essa questão das primeiras aulas, a gente trabalhar o perdão, junto com com atitudes mindfulness de não julgamento, de deixar ir, de aceitação, né? Aí depois a gente vai trabalhar, né, essa compaixão, que também é uma habilidade para felicidade. Então, vai ser um mix de botão, passado, presente e futuro. Um mix de habilidades para felicidade, quando eu vou trabalhar perdão, compaixão e gratidão. E também, né, toda a base e estrutura do meu programa de Mindfulness, que eu já ministrei, né, inclusive tem alunas aqui. Então, isso que é inovação, é ou não é, minha gente? Quando você tem uma coisa, mais outra coisa, cria uma quarta coisa. Então, vai ser a primeira vez que eu vou facilitar esse programa. Então, ele é um programa novo. Ele é um programa que vai ser inovador por essa conjuntura de trazer coisas. Autenticidade. É isso, Carlinhos. Descobri no botão como é que eu vou fazer meu programa de mindfulness com autenticidade. Olha só, né? Precisei ir lá tão longe, minha gente. Mas é isso, né? Então, e para que a gente possa caminhar, né, nessa compaixão, para ser paciente com a gente, ser paciente com o outro, nessa questão do não esforço, nessa questão da confiança. E trazendo também, estava frio? Não estava muito não, Marina. Olha, pensei que ia estar mais frio, né? Mas o casacão preto que eu levei, eu não usei, usei no voo. Estava de boa, estava gostoso, foi bem agradável. E aí, falando nisso que a Marina trouxe, é tão interessante, né? Como o clima propicia a experiência, né? É silencioso, é muito verde, é muito bonito,
E o clima propicia muito isso, né? Essa apreciação. Então, se estivesse muito gelado, talvez não apreciasse tanto. Se estivesse tão quente quanto estava em Dubai, não, né? Eu confesso que apreciar um calor que embafa os óculos da gente, né? À noite, né? Ou quando a gente foi no Museu do Futuro. Então, o tempo, o clima. Então, sei lá, ir para Dubai em novembro, dezembro, quando é mais ameno, a temperatura, quando é mais frio, é uma outra experiência. A gente foi no momento de clima, de uma experiência muito gostosa. Agora, eu esqueci de contar para vocês, né, gente? A comida é tão apimentada, meu Deus, misericórdia, eu não sabia que a comida do Butão era tão apimentada. Eu com medo da comida na Índia, nem comi, né? Foram os 2 dias anteriores. Eu falei, vai que eu passo mal aqui e comprometo a minha viagem do Butão, né? Então, deixa eu ficar aqui na minha comida lá do hotel, de boa. Mas o Butão, gente, que comida apimentada. Muita pimenta, muito hot. Até para os mexicanos ela era apimentada, para vocês terem uma ideia. Tínhamos 2 amigos mexicanos. E aí, no meio, eu acho que era no 4 dia, a gente ficou 8, e entendemos que a nossa guia falou que tinha tal de baby food. Márcia, olha, pimenta, era arroz, você come arroz era neutro. E para vir todo o resto, né, de pimenta. Nos vegetais, era muito vegetal, arroz, a base deles é o arroz, tudo orgânico no Butão, tudo orgânico, né? E aí tinha uma carne que eu não como, né, e tinha frango, né? Mas muita pimenta, muita pimenta, muita pimenta, meu Deus. A gente descobriu que tinha pimenta é felicidade, deve ser. Não sei. No arroz tinha pimenta? Não, no arroz não. O arroz era a única coisa neutra, porque dava para a gente comer o resto, entendeu? As outras coisas. E, inclusive, na escola, né, dos monges, que a gente foi convidada a almoçar com eles, né, na universidade lá dos monges, enfim, a gente foi para uma palestra e fomos convidados a jantar, a almoçar com eles. Aí vem lá, né, servindo um arroz, aí um leguminho, um creminho lá, quando a gente come, meu Deus, traz arroz, traz arroz, porque é o arroz que ajuda a comer, a disfarçar a pimenta, né? Então, essa é uma coisa que eu não pesquisei antes, e aí muita pimenta. Só que no meio tinha Elisa. No meio da viagem, a guia falou que tinha baby food. Você tinha que pedir baby food. Então, a gente entrava nos lugares, então, alguns restaurantes que eram mais para turista, eles já não punham tanta pimenta, mas se fosse um restaurante que era, tipo, bem local, comida bem local, nossa, gente, era muita pimenta. A escola tinha pimenta, a comida da escola tinha pimenta, né? Aí a gente descobriu comida baby food. Então, a gente chegava nos lugares, tem baby food, né? Para poder comer. Então, era eu, a Lídia, a esposa do Fernando, a Daiane, dos Estados Unidos, e a Sineide, aí nem lembro agora, mas éramos umas 4, assim, mas, né, sem muita pimenta. Enfim, a gente foi no mercado e vimos a quantidade de pimenta, eles compram pimenta de quilo, gente. Sei. Mas o mexicano falou que era mais apimentado do que no México, porque no México eles servem a pimenta à parte, né? Baby food, sem pimenta. Isso, Márcia, quando vocês forem pro Butão, é baby food, tá? Aí dá para comer bem. Mas, enfim, né, vivendo e aprendendo, né? Mas ninguém passou mal, ninguém teve piriri, a viagem inteira a gente levou remédio, né, Fernanda? Não usamos nada, nada. Foi super tranquilo, foi super maravilhoso, né? E com esses cuidados que a gente vai tendo dos baby food, mas muito chá, foi muito 10, muito bem. Foi mesmo. E aí, gente, esse futuro, né, que traz a gratidão, traz suco de iogurte com fruta, alivia o ardor. Eu acho que é mais na Índia que tem esse daí, né, que eles servem. Mas lá não. Lá tinha umas bebidas diferentes, né, tinha uns negocinhos diferentes. Eles aguentam, são fortes. Enfim, aí, o que eu estava falando, voltando. Então, essa mente de principiante, essa mente do frescor, essa mente, sabe, que é um antídoto ali para
para esteredônica, né? Para a gente não se acostumar com a água que a gente tem, do chuveirinho quente, né? Às vezes nos banheiros lá no Butão tinha umas bacias com uns canecos, acho que eles tomam banho de caneco, né? Acho que sim, mas também tinha chuveiro quentinho, a gente tinha todos esses privilégios, né? Mas a gente precisa desenvolver mais essa mente de principiante, essa mente da generosidade, essa mente da gratidão. Então, para quem quiser continuar essa experiência a lá Shirley's Botão, Habilidades para Felicidade Mindfulness, eu vou oferecer, então, um programa de Mindfulness, dia 23 de setembro vai começar. E aí, uma outra coisa que também vai ser diferente, que é o poder da Sangha. E o que é isso dentro desse programa autêntico que a Carlinha trouxe, né? É o poder da intenção e da oração que a gente vai criar dentro do campo, né? Onde a gente vai orar um pelos outros. A gente vai intencionar a realização do desejo do outro. A gente vai sair do nosso mundo, do nosso ego, do nosso eu, e vai entender qual é a necessidade do outro, e vai orar e mentalizar e visualizar o desejo do outro. E o outro, por sua vez, vai sair do seu mundo e vai desenvolver um olhar atencioso, generoso para com o outro. Então, digamos que eu orar para que os desejos, sonhos, projetos da Elisa se desenvolvam. Então, a minha intenção é para que tudo para ela se desenvolva. A gente vai fazer umas duplas, sabe? E aí ela vai contar o que ela deseja e eu vou contar o que eu desejo. E a gente vai fazer esse cruzamento. E isso é o poder da Sangha, o poder da intenção, o poder da oração, o poder do grupo e o poder da generosidade. E isso vai ser novo também nesse programa, né? Então, também foi de um insight que não veio de lá especificamente, o da Sangha veio de lá, mas veio de um outro programa, enfim, que eu fiz, porque às vezes a gente está, né, querendo tanto que uma coisa desenvolva, e aí sai de você. Como é olhar para o outro, desejar para o outro, impulsionar o sonho do outro? Como é isso? É muito poderoso, né? Então a gente vai fazer isso nesse novo programa de Mindfulness. E aí, eu aprendi a importância da presença pela dor, né? Eu queria ter que alguém tivesse me conduzido para uma transformação mais profunda e mais amorosa, então isso foi antes, né? Por outras questões que eu conto em outros momentos para vocês, mas quando a gente tem alguém que consegue nos ajudar nessa trilha de desenvolvimento de presença e de amor, né? Fica um pouco mais fácil de caminhar. Então, eu estou aqui me disponibilizando a ajudar vocês a caminharem junto comigo. Então, agora eu vou falar do programa de Mindfulness para abrir para vocês, tá? Então, estou terminando. Durante 8 semanas, quem quiser participar dessa nova turma, desse novo programa, desse programa autêntico, não sei que nome que eu vou dar para ele, né? Ainda não queria um nome diferente. Mas, enfim, vocês entenderam como é que eu cheguei nele. Se vocês quiserem passar 8 segundas-feiras comigo, né, com essa intenção e esse compromisso de se desligar desse piloto automático e recuperar, né, a sua energia, o seu foco, a sua autonomia, através de práticas de atenção plena, né, vem, então, participar junto comigo, que eu acho que foi uma forma que eu senti, né, de trazer, né, além dessa experiência do botão, algo que eu acredito que é a prática do mindfulness, né? Então, acho que se eu senti tantas emoções, energias, vibrações, quando eu entrava nos templos, ou mesmo na natureza, ou mesmo na escola, porque eu fui desenvolvendo, e ainda estou desenvolvendo o meu sentir, né? E dando permissão para que esse sentir, para que eu perceba, né, quais as emoções, né, enfim, perceba em mim, perceba no outro, perceba no próprio ambiente, né? Então, a prática do Mindfulness, ela nos ajuda a sentir essas transformações na vida da gente, sentir quando a gente está apegado, sentir quando a gente está com medo de deixar ir coisas que não fazem mais sentido, de tomar atitudes,
na vida, de fazer as transições necessárias na vida, né? E só a consciência faz a gente se libertar de nós mesmos, dos nossos aprisionamentos, né? Então, trazer mais energia e entusiasmo para a vida, mais foco, maior capacidade para relaxamento, para dormir melhor, habilidade para lidar com as situações estressantes, trabalhar mais a autoconfiança, maior sensibilidade em relação ao outro, né? Então, a compaixão, essa bondade amorosa. Se eu não sinto em mim e comigo, e se eu não treino isso, eu também não vou sentir com o outro, né? Então, a nossa capacidade de lidar com o outro vai muito da nossa capacidade de lidar com a gente. Como é que eu cuido e lido com, né, com as minhas emoções, com a minha mente, com a qualidade do meu pensamento, né? Como é que eu acalmo, como é que eu escolho acalmar, né? E, e é isso. E, enfim, então vai começar dia 23 de setembro, né? Ainda esse mês. Vai até 11 de novembro. O meu aniversário é 9 de novembro, então, olha, vou finalizar ali junto com vocês, celebrando mais um ano de vida. Vai ser das 20 às 21h30 ou 22 horas, às vezes de 1h30, às vezes de 2 horas. Às vezes eu trago também práticas de yoga. Então, é sempre bom, porque a gente sempre sai relaxado para dormir bem. Então, as segundas-feiras serão de um sono mais tranquilo e reparador. O programa é de 8 semanas, não é que você vai se tornar instrutor de mindfulness, né? Você, na verdade, faz o programa de 8 semanas para depois fazer um curso de formação de instrutor de mindfulness, que foi o que eu e a Carlinha fizemos, né? Mas você sai com um diploma para que você possa depois, se você quiser dar continuidade, fazer um curso de instrutor de mindfulness. E isso aqui já passei. Presentes para por estarem presentes. O que eu pensei, né? Quem ficou até aqui, quem deseja fazer esse programa, tá? Dá até um voto de confiança para esse programa que vai ser a primeira vez que eu vou implementar nesse formato. Então, eu vou dar um desconto de 20% até amanhã às 13 horas, tá? Então, o valor do programa de Mindfulness é 997, mas para quem está aqui ou para quem quiser fazer amanhã até às 13 horas, 20%, e aí pode pagar no Pix 4 vezes, se precisar que seja 5 vezes também tá tudo bem, só me mandar uma mensagem no meu WhatsApp até amanhã, porque depois das 13 horas de amanhã já vai entrar pela plataforma Simpla, e aí o valor é 997 ou 12 vezes de 103, né? Aí você pode pagar em uma parcela menor, mas também isso tem uns juros, e aí esse link vai ser liberado amanhã após as 13 horas. Então, para quem está aqui, quem participou, quem vai assistir a gravação, porque não pôde estar aqui presente, é isso, né, que a gente que vai acontecer a partir do dia 23 de setembro, um novo programa, uma nova prática, uma nova descoberta de quem somos e como é que a gente está lidando com as nossas emoções e como é que a gente pode cultivar mais serenidade, mais compaixão, mais generosidade na vida da gente. Antes de fazer a nossa prática e de abrir para questionamentos, perguntas e coisas mais, né? Eu já vou aqui agradecendo a vocês para parar de compartilhar a tela, né? O maior presente que podemos dar ao mundo é a nossa transformação. O Gandhi fala, seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? E a gente quer que tudo mude, é ou não é? A gente quer que tudo mude. Mas, gente, não existe mudança sem a nossa mudança, sem a nossa transformação. Agora que eu tô vendo você, Marcela! Que maravilhosa, linda! Que bom estar aqui. Ai, que bom ver vocês. Gente, agora vamos abrir a câmera para uma foto, hein? Vamos. E aí pronto, aí a gente faz uma pequena prática e para a gente encerrar, né? E aí a gente tem aí meia hora de conversas, bate-papos, perguntas e Fernando traz também suas percepções e etc, e etc, e etc. Tudo bem? Pode ser assim?
Maravilha. Fala, Marcela, querida. Boa noite. Boa noite, maravilhosa. Falei, eu comentei lá que pimenta é felicidade, que você pode ver que o pessoal na foto, todos eles são magrinhos, né? Magrinhos. Felizes. Eles Né? são magrinhos, eles são A super... pele deles todas não muito, tem... hein? Nossa, mas é que assim, é verdade. Pimenta na medicina chinesa traz aquela sensação de saciedade, você não come muito, facilita a digestão, Olha só. permite longevidade. Né? Tem Olha, tudo isso. A hora que você vai se tudo acostumando a isso. comer um pouquinho mais de pimenta, Ah, fica longeva. ai, coisa boa. Muito bom, Rodrigo, agora que vi você chegando aí, mas eu tenho uma informação para dar para vocês, né, Fê? A gente tem. Qual que é a informação? Tá no escuro, tá tudo bem, querido. A informação, gente, que me surpreendeu, os butaneses não vivem muito. Aham. Eu apostava que eles eram zona azul, sabe? Blue zones, né? O povo da longevidade. E, na verdade, 66 anos a média de vida deles. Isso porque aumentou nos últimos 10 anos, né, Fê? Era 50 e pouco. Nossa. E eu fiquei passada com essa informação. Muito passada. Eu quis descobrir. Fui perguntar, Fê, se você também tiver uma informação, você compartilha. E aí eu perguntei para o Gaspar. Gaspar, o que acontece, gente? Ó, orgânico, nessa natureza exuberante, meditadores, caminham, né? Esse povo não vive muito, o que aconteceu? Aí há uma explicação, que eu já recebi duas, tá? Aí se o Fê... O que é bom dura pouco. Boa, Rodrigo. Boa. Aí o Gaspar me disse o seguinte, me deu duas explicações e depois a Kezan me deu outra explicação. Então, a explicação é que existe alcoolismo no botão. Né? E que esse alcoolismo, segundo ela, nem é por depressão, é por um hábito de beber. E principalmente as pessoas que vivem nas fazendas, né, que vivem nos interiores e aquelas coisas todas, então que tem o hábito de beber. Então, mas aí ele falou que aí, às vezes, nem morre por causa da bebida, morre por causa de acidentes, ou porque cai, porque bate cabeça, sabe, assim, coisas. E por estar longe do hospital, às vezes não chega a tempo. Uma das explicações dele foi essa, da questão do álcool, da questão da bebida e da questão de acidentes. E do trabalho duro do campo. Inclusive, quando eles mostraram o resultado de FIB, eles falaram que aqueles que são infelizes, né, são das pessoas das comunidades mais remotas e que estão, né, no trabalho do campo, digamos assim, né, e muito distante de tudo. Então, esse trabalho duro faz com que essa longevidade, né, venha para baixo. A Kezan já me trouxe uma explicação da questão das mulheres quando engravidavam, não ia para o hospital, ou porque antes não tinha hospital tão perto, sabe assim? Tem qualidade de educação, tem qualidade de saúde, mas tinha uma questão de não irem, não terem a prática de ir para o hospital, então eu acho que morte na fase ali infantil era uma questão que também acontecia, mas que o governo está olhando para isso, está cuidando disso, tá, por isso que nos últimos 10 anos subiu para 66 anos de vida. Eu falei, poxa vida, foi uma informação, né, Gilles? que me chocou, bem baixo, né? Falei, mas a gente também tem bebida no Brasil, muita bebida, né? Lá é proibido fumar, mas a bebida é liberada, né? Em restaurantes, em bares. Aí a gente foi para Dubai não pode beber. O Fernando queria tomar uma cerveja no shopping center, não se vende cerveja, não vende. Ah, coitado. Uma loira gelada? Não tem uma sede. Num calor de 40 graus e sensação térmica de 50, não se tem uma cervejinha, não tem. Não se vende. Só nos hotéis. Só nos hotéis. Olha só. Né? Enfim. Então, tem essas curiosidades. Né? Então, a pimenta faz bem, mas eu não sei o que causa aí que o povo não
consegue viver muito Não é tempo, longevo. elas não são longevos, né? Se deixam levar pela bebida. Caramba. Não sei. Quer dizer, essas foram explicações que eu tive. Podem, eu acho que até ter outras, né? Não sei se Eu você tem escutei alguma. isso. Tem? Não, eu escutei exatamente isso da questão da falta da infraestrutura, principalmente no campo. Então, a gente fala, né, muito de Timpu e de Paro, que são as capitais ali, tanto da parte do Rei, quanto da parte, né, onde tem o aeroporto e tal, mas que as regiões mais próximas do Himalaia, elas têm menos condições, então tem menos hospitais, então as pessoas que caem, é uma região muito montanhosa e muito fria, né? A bebida também é em função disso, né? Em função de ser ambiente frio, então eles têm a pinga deles lá de arroz, né? Parecido com Ara. saquê, Ara. eles tomam quente, né? Eles tomam quente ao invés de frio, mas que a falta de infraestrutura, principalmente no campo, hospitais próximos, é que acaba trazendo ainda essa longevidade para baixo. Mas que, assim, o que a gente percebe é que tem muita obra no Butão, né? Eles estão realmente investindo bastante em infraestrutura, então existe uma tendência dessa curva subir, né? Subir bastante, mas por enquanto é isso mesmo. Marieta, também te vendo aqui. A Marina perguntou se eles têm vontade, os jovens têm vontade de ir para outros lugares, outros países. O Fernando, né, a gente foi para um templo, era uma super subida, aí o Fernando voltou, e aí ele encontrou com um jovem. Fê, você quer comentar como é que foi essa sua experiência aí? Eles têm vontade, sim, de sair do Butão, mas alguns estão voltando também, né? Eles têm, quer dizer, o salário mínimo do Butão, ele é de $1 a $2 por dia. Então, assim, o Butão, ele é um país pobre, mas um país que não tem, ele é pobre de recursos, principalmente de pagamento de salário, assim, e eu tava voltando, né, era uma pontezinha, assim, super legal, com as bandeirinhas, assim, e o menino de 16 anos, ele vinha vindo, aí ele falou assim, você não é daqui, né, ele falava inglês também, assim, você não é daqui, né? De onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Ele falou, nossa, do Brasil, Neymar. Então, assim, a gente ainda é conhecido pelo Gente, eles conheciam o Neymar, as crianças Neymar, na escola assim, conheciam o Neymar, todo mundo, Neymar, Aí ele falou assim, quantos anos você tem? Aí eu falei, eu tenho 54, e você? Ele falou, eu tenho 16. Aí ele falou, qual é a sua profissão? Eu fui quase que entrevistado pelo menininho na ponte, a ponte balançando. Aí eu falei, eu trabalho com ciência, com neurociência. Aí ele falou assim, eu amo ciência. Aí ele falou, e quanto você ganha? Aí eu falei assim, eu ganho bem, eu não posso reclamar. Aí ele falou, é mais de $100 por mês? Então, assim, a previsão deles de ganhar bem é ganhar mais que $100, né? Então tem hoje uma expectativa de principalmente sair para trabalhar na Austrália e na Nova Zelândia, porque eles vão ganhar, obviamente, com um salário em dólar e tal, e depois retornar para o Butão. Então, algumas das obras que a gente via lá, já eram obras de, por exemplo, de hotéis ou de melhorias de casas de jovens que já tinham saído, já tinham ganhado um dinheiro bom e já estavam retornando para reconstruir ou para construir a sua casa, a casa dos seus parentes. Então, assim, tem uma expectativa, assim. Então, e aí eu falei para ele, eu falei, olha, você tem 16 anos, ou quando você estuda, tal, aí a gente conversou, falei, fique um pouco mais, porque o que a gente veio ver foi exatamente a qualidade da educação do país de vocês. Então, fique um pouco mais, e se você tiver que sair, saia depois de formado, porque aí você vai ganhar muito mais. Aí ele abriu, não olhou assim, ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Ele falou, é o que o meu pai fala. Eu falei, então acredite no seu pai que ele tá certo, né? Muito bom. Mais bonitinhos. Que legal. O Fê, o Fê falando, me lembrei, não sei se vocês assistiram um filme chamado A Felicidade das Pequenas Coisas. Esse filme rodou no Butão, né? Foi feito no Butão. E fala exatamente de uma comunidade muito, muito remota. O rapaz, ele quer sair do Butão, só que a prefeitura lá, o governo fala assim, tá, você sai do Butão, só que depois de você ser professor lá, mas é muito remota, muita montanha, muita andança. Vocês assistiram esse filme? Não. Mas é bonito. Ainda não. É que não passou no circuito aberto. Eu fui num cinema específico e fui assistir por causa do tema e por causa do Butão.
e eu acho que ele é de 2023. E é isso, assim, uma dificuldade, tanto que enfim, eles fazem fogo com cocô do Yankee, né, daquele búfalo deles, e eles têm um queijo específico daquele leite daquele búfalo, né, que é fedido pra caramba, enfim, e né, o queijo lá deles, e aí ele vai, eu não vou contar, né, o filme, mas é que é difícil de achar o filme, mas enfim, mas eu acho que naquela Aquarius, naquela plataforma, eu acho que vocês conseguem ver. Mas passa isso, né? Tudo que ele aprende numa pequena comunidade muito remota, muito lá no alto da montanha, que não tem nada. E aí, quando ele vai para a Austrália e ele é músico, ele sente a falta da comunidade. Ele sente Tá na a Globo, isso tá na falta. Globoplay, tá? Tá na Globoplay? Ai, que Tá, já acabei de maravilha! mandar o link Vale a aqui. pena assistir. A Bem legal. Felicidade das Pequenas Coisas. Vale a pena assistir. É muito povo butanês. Assim, é muito bem dirigido, representado, e, enfim, bem, bem legal, tá? O que mais de dúvida? Depois a gente fecha com a meditação para a gente dormir bem. O que mais que A a gente Elisa pode... perguntou do lencinho, a história do lencinho. Por que que a gente Ai, o estava lencinho! chacoalhando os lencinhos? Esse O meu tá por aqui também. Quando a gente chega, né, na Índia, pelo menos no... Obrigada, meu amor. A gente foi recebido num hotel muito bacana, né? E aí eles colocaram lá um negocinho na nossa... Que era, né, um molhinho lá de bênção, de boas-vindas, e colocaram um colar, assim, com um perfume muito gostoso. Isso foi na Índia. E que também é um povo que tem um receber, um jeito... Não no aeroporto, tá, gente? Não no aeroporto, mas, enfim, pelo menos em todos os outros lugares que a gente foi, só foram 2 dias e foi em Nova Delhi, um jeito de receber também muito, muito precioso. E no hotel que a gente ficou, a gente tinha que passar a bolsa, e tinha uns guardas, a gente passava e disse, namastê. Aí eu, gente, como assim os guardas? Sorrindo e fazendo namastê, né? Tá bom, amiga, que bom que está aqui. Obrigada pelo teu apoio. E aí, tinha muito disso, né? Desse servir, desse namastê, desse reverenciar. Então, esse respeito que o povo japonês também tem, de que eu falo que não é... A gente pode ser educado, mas eles têm uma essência diferente. E isso passa para a gente recebe isso, sabe? É diferente, né? E então eu fiquei bem encantada, né? O Fê e a Lídia também lá na Índia, pela experiência que a gente teve, né? Que foi pouca. E aí no Butão, né? Tem essas boas-vindas. O lencinho é por ESG, é por sustentabilidade, porque eles percebiam que as crianças pegavam muito papel, enfim, o papel higiênico, o papel toalha, o papel, né, para secar suor, para secar nariz, para limpar a mão. Então, na escola, eles desenvolveram o lencinho, cada um tem o seu lencinho, às vezes eles ficam presos aqui na roupinha deles, né, então eles usam um lencinho para limpar a mão, para limpar o rosto, para limpar o nariz, e aí cada um tem o seu lencinho, né, então uma forma de proteção também do meio ambiente. E isso foi pensado pelas crianças, foi pensado, né, pelo corpo lá, né, docente da escola, e aí eles nos presentearam, cada um ganhou esse lenço, né, e foi muito bacana, né. Então, aí eu acho que a experiência da escola foi uma das experiências que mais me atravessou, foi muito, e atravessou todos da excursão, né, todos. Pelas crianças, pela professora, pelos professores, pela diretora, pelas paredes, sabe? Por onde ela estava, enfim, né, construída pela natureza. Foi Pelo uma chão, né? A gente olhava no chão, assim, tinha os desenhos, amarelinha. tudo com educação Ai, emocional, assim. Então, era é. muito legal. A amarelinha era sobre educação emocional. Então, assim, era muito, muito diferente do que a gente vê, né? E esse investimento, né, na educação como base para essa perpetuação da felicidade interna bruta. Então, assim, eles sabem do desafio da modernidade e da tradição, do desenvolvimento, dessa abertura de mercados. Como é que você sustenta isso para não se perder? Com a educação.
né? Então, eles não estão negando esse desenvolvimento, né? É lindo, Marcelo, a sustentabilidade, né? E respeito à natureza e o idoso, né? É muito bonito isso. Eles têm celular na mão, as crianças não. Os monges têm mais, né? Os monges, as crianças não, tem os tempos, os times, né? A gente viu, na escola a gente não viu as crianças com celular. E é uma coisa que aconteceu muito bonita na escola. A gente tá lá, né? A gente ficou com eles, bererê, darará, causamos na escola. Eles muito felizes, alegres, enfim, abraçavam. Nossa, teve uma menininha que ela me abraçava, ela me abençoava, ela dizia tanta coisa que eu nem lembro, assim, eu falei, meu Deus do céu, né? Foi muito lindo. E o menino com o Fernando também, foi muito, muito amoroso, gente, muito lindo. Todo mundo chorou naquela escola, todo mundo, não teve quem não chorou na escola, e não chorasse. E aí, a gente tá lá almoçando, tarará, aí eu tinha almoçado com pimenta, aí tocou um sino, tchim, a escola parou, 3 minutos de pausa, 3 minutos de atenção plena, todos param. Então, de vez em quando, um sino toca e é a hora da pausa, é a hora, sabe, da mesa, dar uma relaxada, assim. Então, essa é uma prática, eu falei, gente, isso podia ter nas empresas. Todo mundo um sino e momento, pausa. Olha a qualidade de uma atenção e de uma saúde mental. Um simples pausa. Todo mundo para, sabe? Então, isso é bonito, assim, de ver, sabe? O cultivo dessa prática, cultivo da qualidade da mente, o cultivo da qualidade da presença, o cultivo da qualidade das emoções, né? E o que a gente via, assim, custo zero de implementar, né? Assim, são coisas muito simples, muito autênticas, custo zero, sabe? É. As pinturas no chão, os cartazes, né? A educação emocional, tudo a custo zero, ou seja, é intencionalidade mesmo, né? Não é dificuldade de orçamento, não é nada disso, né? Então, E aí, o é poder da expandir, intenção, né? O poder do expandir, compromisso. é isso aí, nível de consciência, é isso aí. Como é que vocês colocaram aqui, um povo desenvolvido como este realmente não precisa viver muito. Os mais evoluídos vão mais cedo. Ficamos aqui para aprender mais e evoluir, né, Elisa? Tipo os cachorros, né? Ai, gente, outra curiosidade, para quem fica até o final. Como tem cachorro no botão? Uns cachorros bonitos, uns cachorros dóceis, uns cachorros que vinham nas pernas da gente, assim, que você passava a mão, aí tinha o Bruno, que era do hotel que a gente ficou, lá no Tiger Nest, lá naquele alto tinha cachorro. Tem cachorro no botão. E aí tem isso, eles cuidam dos cachorros. Eles cuidam dos cachorros. Parece que não tem muito cachorro dentro de casa, né? Mas na casa do Quesan tinha um cachorrinho, né? Me falaram que o Gasper falou que não tinha muito esse negócio que a gente tem de cuidar de cachorro, né, em casa. Como é aqui, enfim. Mas tem muito cachorro, e os cachorros bonitos, os cachorros grandes, mas os cachorros muito dóceis. Não vi nenhum cachorro latindo. O Nino é dócil, tá, gente? Ele tá latindo, mas ele é super doce. Até os cachorros lá são zen, né? Eles são. Eles são. Mas aí eu fiquei pensando nisso, né? Gente, é muito mantra, né? É muita reza, séculos de reza. E aí, na apresentação que a gente teve, assim, por que as pessoas vão para o Butão? Porque lá é Shangri-La, tem isso, né? O Butão é o né, conhecido como Shangri-La. Por causa dos Himalaias, por causa do budismo, tem muita excursão por causa do budismo. E por causa do DNA, né, do Grow National Happiness, que é o FIB, a Felicidade Interna Bruta, né? Então, esses são os atrativos. E aí eu fiquei pensando, gente, será que eu não vou encontrar brasileiro aqui? Quem vocês acham? Que encontramos brasileiro lá no Butão? Muitos brasileiros vão para o Butão, assim como muitos brasileiros vão para a Índia, tá? Porém, no lugar mais remoto, que é aquele Tiger Nest, que é ninho dos tigres, que é uma construção, assim, meu Deus, eu ficava pensando, como é que construíram esse negócio no meio dessa rocha, nessa altura, meu Deus, né? Enfim,
E aí a gente tá lá no meio da subida, num café, um monte de brasileiro falando. Falei, ai, eu chego. Ai, gente, que coisa boa ouvir essa nossa... Era um grupo de turistas, um grupo de guias turísticos, que foram convidados por um hotel muito chique do Butão, para fazerem o reconhecimento, para conhecer o Butão, para depois levarem, enfim, pessoas para o Butão, né? Foram convidados lá para o hotel chamado Aman, e aí só tinha, né, paulistas, mineiros e um grupo, eu acho que de umas 15 pessoas. Eu falei, no ponto mais longínquo, encontrar brasileiro, né? Mas é um negócio bonito de se ver. E E o depois baiano que estava viajando no baiano e mundo, o né? Ayrton, que estava descendo, aí eu ouvi, e depois ele ouviu a gente, né, não sei, falando, vocês são brasileiros, aí a gente começou a conversar, e aí trocamos ali, né, contato. Quando eu desci, que voltei pro café, ele, Chiles, vem tirar uma foto comigo. Eu, menino, por quê? Porque eu fui te seguir, tinha 2 amigas minhas que te seguiam. Ele queria tirar foto para mandar para as amigas dele, porque tinha 2 pessoas que me conheciam, a gente, né, tirou essa foto. Mas uma peculiaridade que aconteceu nesse Tiger Nest, nesse lugar, né, mais difícil de chegar, mas muito bonito também, todo, né, o trajeto, para mostrar para a gente, primeiro, que não existe perfeição. Então, a gente foi tratado muito bem por todo mundo, mas teve um guardinha lá que estava irredutível, né, na aceitação de um ticket digital. E então a nossa guia tinha comprado 10 tickets, tinha distribuído, mas eu acho que 2 pessoas resolveram ir e que não tinham falado que iriam, enfim. Quando a gente chegou lá, depois daquele rolê todo naquele lugar mais alto, só tinham 4 pessoas para entrar, só tinham um ticket. 3 pessoas iam precisar se sacrificar, não entrar no Tiger Nest, não conhecer o Tiger Nest. E aí, meu Deus, os meninos tentaram e conversaram, e o guardinha lá, não, tem que ter o ticket físico. E lá não vendia. E claro que ela foi, enfim, conversando com um, com o outro, chorou, e aí um povo lá, né, enfim, chorou junto, e a gente chorou com ela, porque ela estava frustrada, porque ela não ia permitir, né, a gente não ia conseguir entrar. E depois de ter feito toda aquela caminhada, uau! E a gente, tudo bem. O que a gente praticou? Mindfulness. Eu, o Sarri, o Cachon, falou assim, não tem o que fazer, né? A mexicana subiu. Oi, Gi, bem-vinda, amada. E a gente ficou por ali, esperando, né? Esperando, porque ela também ia subir. Ela muito chateada, muito chorosa, assim. E a gente praticou aceitação, porque assim, a gente não ficou revoltada, ela falou, vocês vão ter que sacrificar, tudo bem? E ela falou assim, ou a gente vai ali, ou a gente vai para a cachoeira, ou a gente espera, a gente internamente estava tranquilo. E aí ficou meia hora, e eles tentaram tudo que é jeito, e não teve jeito. Até que o milagre do Tiger Nest acontece. Desce um guia, mas assim, né, aí alguém tinha conversado com ele, né, os contatos que tinha 3 ingressos. E ele falou, tá aqui, os 3 ingressos. Ele estava lá dentro, ele desceu, ele, né, ofereceu os 3 ingressos, e a gente conseguiu entrar. Assim, aí foi o choro da emoção da gente ter conseguido entrar, e da gente não ter ficado revoltado, da gente ter aceitado, da gente tá ali, né, era o que tinha. Então, foi bacana de ver a reviravolta depois de meia hora, ou sei lá, um pouquinho mais, mas que as coisas se resolvem, de que as coisas, quando tem que ser, elas acontecem, né? Então, também teve essa experiência, que é um teste. Poxa, você anda 5 quilômetros, você sobe não sei o quê, e desce não sei o quê, e quando você chega lá na porta, você é barrada. O que você faz? Né? Você grita, você chora, você perturba, você não tinha o que fazer, né? E aí depois teve. Aí veio o ingresso, veio o presente, a gente subiu, e aí a guia ficou com a gente, foi bem bonito, né?
Eles acordam cedo e dormem muito cedo também, rotina bem definida, Marina. Bem, a nossa rotina estava bem puxada, né, Fê? Porque a gente trocou de hotel 6 vezes, porque íamos por cidades. Mas sim, é um pessoal que eu acho que dorme cedo e acorda cedo e tem os seus horários de meditar, né? Enfim, tem isso também. Vamos rezar, minha gente? Que rezar aumenta a vibração, aumenta a frequência, né? A gente fala rezar aqui no Brasil, mas é meditar, é mantrar, é intencionar, enfim, fazer um rezo, tem várias palavras para atenção plena, né? Então, para a gente finalizar a nossa noite, nossa gravação, vou pedir para vocês, né, que ficaram presentes até esse momento. Ai, né, para mim é muita gratidão de estar aqui com vocês, compartilhando essa experiência que foi incrível. Que vocês possam receber aí no coração de vocês o meu amor e a minha gratidão. Então, que a gente possa inspirar o amor e deixar esse amor banhar todo o nosso corpo, as nossas células, cada parte do nosso ser. Inspire com a intenção de trazer o amor para dentro, ele já está, mas podemos ativar. E ao expirar, no seu tempo, no seu ritmo, deixa ir e desprenda-se daquilo que não te serve mais, que já trouxe um aprendizado de uma situação, que já teve o seu tempo e que você escolhe deixar ir para se libertar e para ser feliz. Então a gente vai inspirar amor mais uma vez. Perceba se tem alguma região do seu corpo que merece uma atenção especial. Leve esse amor, essa energia, essa visualização para essa área, para essa região. E abrace essa área, esse órgão. Agradeça. E na expiração, você relaxa um pouco mais. Agora eu vou pedir para vocês pegarem uma mão na outra, aquecerem, trazendo energia para o centro da palma das suas mãos. E aí coloca no coração a mão esquerda, a mão direita sobre a esquerda. Sente o pulsar do seu coração. Sente a energia do seu corpo, energia da sua mão. Nesse momento de presença e de compaixão e de amor, vamos desejar a cada um que está aqui que cada um esteja seguro, cada um seja feliz, cada um seja livre do sofrimento.
Que cada um se sinta seguro, saudável, feliz e livre do sofrimento. Que você esteja seguro, saudável, feliz e livre do sofrimento. No seu tempo, pode ir soltando as mãos, repousando sobre as pernas, abrindo os olhos. E agradecendo essa oportunidade que vocês me deram. Muito obrigada. Namastê. Namastê é bem índia, viu, gente? No botão não faz namastê, não. É bem da Índia mesmo, mas é muito gostoso, né, de receber essa reverência. Mas eles também, de uma certa forma, fazem uma reverência, né? Mas de uma forma diferente, né? Sem o namastê, é muito interessante. Quem vai fazer? Ô, Fê, você consegue fazer um print da nossa tela? Então vamos sorrir para a vida. Quem puder abrir aí a câmera, Isolda, Alessandra, Agi, para registrar esse momento de que a gente está feliz, não tá? Muito. Eu tô, gente. Então, que a gente possa espalhar isso, essa frequência amorosa de gratidão para o mundo, para a vida. Prontinho, Fê? Hã? O meu CAPT não está funcionando. Mas se alguém puder fazer, eu agradeço. Depois me manda. Beleza? Foi? Gente, obrigada, Fê. Obrigada, Elisa, Elaine, a Rita, de Natal, a Isolda, a Marieta, a Lê, a Gia, a Marcela, a Ana de Belém, né, Ana? Não é Manaus. A Márcia. Beijo no coração de vocês. Gratidão. Obrigada, vão com Deus, Manaus. Ai, meu Deus, sempre me troco. Eu vou parar de gravar. Gratidão, Chutes. Maravilhosa Obrigada, meu experiência bem. ter compartilhado conosco, viu? Obrigada. Fica com Deus. Abençoe, viu? Beijo. Ai, que lindas. Maravilhosas. Beijo. Queridas. Obrigada. Tchau, Obrigada, gente. querida. Foi demais. Tchau. Obrigada. Que bom termos todos aqui. Beijinho. Tchau, tchau. Agora parar de gravar. E é isto. Ai, ai. E aí, Fê, matou a saudade? Nossa, morrendo de saudade. Morrendo de saudade. Hoje estava falando lá, assim, muito bom. Gente, eu parei de gravar. Agora